Olá pessoal, professor Alexandre aqui novamente com vocês, trabalhar o componente curricular de História, hoje trabalhando com o 8º ano, e vamos aqui iniciar a nossa aula 4, seguindo estudando o currículo paulista, através do caderno do aluno, currículo em ação. E vamos dando sequência na unidade temática, que é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise. Só que dessa vez vamos desenvolver as seguintes habilidades aqui, que é identificar as particularidades da Inglaterra antes e depois da Revolução Gloriosa, tendo em vista os fatores que levaram à industrialização, e também analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e na circulação de povos, produtos e culturas. E vamos, para desenvolver essas habilidades, iniciar um novo objeto de conhecimento, ou seja, um novo conteúdo que vai ser as revoluções inglesas e os princípios do liberalismo, Revolução Industrial e seus impactos na produção e na circulação de povos, produtos e culturas. Muito bem. Então, para iniciarmos o estudo desta situação, desse objetos de conhecimento, nós vamos iniciar uma situação de aprendizagem aqui 2, que tem como tema a industrialização e o trabalho infantil. E vamos começar com uma atividade de sensibilização, né? Vamos buscar aí perceber um pouco o quanto que nós sabemos a respeito desse assunto e nos sensibilizarmos também para esse conteúdo. Para isso, eu deixei para vocês aqui uma atividade, que é a seguinte: observe as imagens e leia as legendas correspondentes a elas. Depois, responda ao que se pede em seu caderno. Então, nós temos aqui essa imagem 1, que vocês podem visualizar aqui, né? Uma carroça. Então, nós temos aqui 4 crianças, elas estão nessa imagem, está sendo retratado aqui o trabalho, né, que elas estão desenvolvendo, que é de recolher aí reciclados, né, e, portanto, ela retrata um trabalho infantil no Laos, tá? E essa imagem, né, essa fotografia, ela é de janeiro de 2018, então uma imagem bem recente aqui, certo? E Laos, né, é um país, então não é no Brasil, tá? E agora sim, nós temos a imagem 2, tá? E nessa imagem 2, vocês podem ver aqui, né, uma criança, tá? Num local, né, uma região aqui bastante difícil, né? Uma cena bastante comovente aqui, uma criança atravessando um lamaçal aqui, carregando um saco, provavelmente também seja um pouco de reciclado. À frente nós vemos, né, provavelmente o seu pai, os cachorros, né, mas olha a cena, que situação. E essa cena aqui é uma criança em Lixão, cidade estrutural, que fica no Distrito Federal, ou seja, na capital federal, na capital do nosso país, então em Brasília, portanto, onde a gente vê aqui cenas, né, como essas acontecendo, não só fora do Brasil, mas também dentro do Brasil, essas cenas de crianças trabalhando, né, o trabalho infantil e esse trabalho que envolve aí, né, principalmente aqui, né, que a gente vê nessa imagem, que é através do lixão, onde provavelmente essa criança esteja buscando material reciclado, assim como na imagem 1.
Dando sequência aqui, deixei para vocês 2 atividades que vocês devem responder a partir da observação dessas 2 imagens. Então é o seguinte, a letra A. Descreva as formas de trabalho observadas nas fotografias. Aponte também os demais elementos que compõem as imagens, tais como a paisagem, as vestimentas e quem está realizando a atividade. Então, você vai fazer uma descrição, ou seja, você vai observar essa imagem e escrever o que você vê a partir da sua observação das fotografias. Ok? Então, podem copiar, pergunta e responder aí no seu caderno. E a letra B, ela diz o seguinte: as imagens acima, né, que a gente viu, representam o trabalho infantil. Vocês conhecem alguma lei que trata especificamente dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil? Então, pare para pensar um pouquinho, né, sobre essas imagens e sobre o que elas representam, portanto, que é o trabalho infantil. E aí que vem a pergunta: você conhece alguma lei específica que trata sobre isso? Beleza? Se você conhece, você coloca, né, o nome. Se você não conhece, coloque aí para nós também. Lembrando, é importante copiar as perguntas. Então, essa primeira atividade é de sensibilizar, né, aquilo que a gente vai mobilizar, estudar neste objeto de conhecimento aqui. Tá legal? Que vai ser sobre o processo de industrialização, tá? E o início desse processo de industrialização, principalmente. Então, pode estar me congelando aqui e estar respondendo essas 2 questões. Dando sequência aqui agora, vocês têm aqui um vídeo que eu vou passar para vocês, um vídeo da Universidade Federal aqui, Goiás, tá? Que vocês devem assistir com bastante atenção esses vídeos e depois responder as perguntas que estão colocadas aqui ao lado, tá certo? Então, antes de a gente iniciar a assistir esse vídeo, eu vou ler as perguntas para que vocês possam assistir e já buscar, através dessa observação, né, encontrar no vídeo as respostas para essas perguntas. Então, a letra C, ela diz o seguinte: você sabe o que significa a palavra estatuto? Existem estatutos no Brasil? Ok? A letra D. Você conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe o que ele representa? Qual é a sua importância e o seu objetivo? Então, perante essas 2 perguntas, nós vamos assistir o vídeo e depois vocês vão registrar o que vocês aprenderam aí no caderno de vocês respondendo as perguntas. Vamos lá então para o vídeo? Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes.
elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir a mãe e a criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus-tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento.
Então é isso, pessoal. Então nós vimos aí esse vídeo. Gostaria que vocês, a partir dele, respondessem, portanto, as perguntas C e D, tá? E esse vídeo nos mostra, né, uma lei importante que garante uma proteção às crianças e os adolescentes no nosso país. Tá legal? Então, continuando aqui, ó, nós vamos seguir, né, com essa atividade inicial de sensibilização, realizando esta atividade que é: observe o título das manchetes. Depois, responda as questões em seu caderno. Então, vamos lá. Nós temos aqui, portanto, esta imagem, né, de uma escola, de vários estudantes aqui, né, em frente na calçada. E o título da manchete diz o seguinte: trabalho infantil prejudica desempenho escolar. Então, este é o resultado de pesquisa realizada por Ana Lúcia Kassouf, professora da Exalc USP, a partir de dados da Prova Brasil. Tá legal? Então, o título dessa manchete é a respeito de uma pesquisa, né, o resultado de uma pesquisa de uma professora da Exalc, da USP, tá? Que tem como tema aí o trabalho infantil e prejudica, né, portanto, o desempenho escolar. E aqui vocês têm o link, né, para quem tiver interesse de ler toda essa reportagem. Seguindo aqui, nós temos essa próxima imagem que mostra uma criança trabalhando, né, aqui, através de uma limpeza de vidros e carros, aparentemente aqui dentro, no semáforo, né? E o título desta reportagem ela diz o seguinte: criança que trabalha nas ruas fica fora das estatísticas do trabalho infantil. Invisibilidade destas crianças na situação de trabalho infantil dificulta a implementação de políticas públicas voltadas às famílias. Tá? Então, novamente, nós temos aqui uma reportagem, né, de um estudo realizado que mostra que as crianças que estão na rua trabalhando, nem todas elas, né, que estão nessa situação de trabalho infantil, são detectadas aí nas estatísticas sobre o trabalho infantil. Então aqui nós temos também o link, tá? Onde se tem aí toda esta reportagem. A próxima imagem, nós vemos aqui, né, um cenário infelizmente bastante triste, né? Uma criança aqui com uma cara não muito feliz, tá? E o título da mensagem, dessa reportagem, melhor dizendo, ela diz o seguinte: trabalho infantil está diretamente ligado à pobreza. Armadilhas da pobreza mantêm crianças trabalhando e fora da escola. Né? Então, a gente percebe aqui que muitas crianças ainda que, né, estão relacionadas à pobreza, né, não porque elas querem, né? Infelizmente, essas crianças acabam ficando fora da escola. E também vocês têm o link aqui desta reportagem, tá, que mostra, né, o resultado também de pesquisa relacionados a esse tema, né, que nós estamos abordando aqui nessa atividade de sensibilização, que é sobre o trabalho infantil. Bom, feita essas observações, vocês vão, e essa análise dessas imagens, agora responder essas questões, a letra A e a letra B. A letra A diz o seguinte: analise as manchetes. Ainda existe trabalho infantil no Brasil? Eu acho que ficou fácil para responder. E a letra B:
quais são os possíveis motivos para a existência do trabalho infantil, apesar das leis que regulamentam essa questão. Então, essa letra B é um pouquinho mais difícil, mas eu gostaria que vocês refletissem, pensassem um pouquinho mais, se aprofundassem, né? Por que mesmo existindo leis, né, que regulamenta, né, e proibindo o trabalho infantil, né, ainda é possível se ver, né, a existência dele. Tudo bem? Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a industrialização, professor? Bom, aí na nossa próxima aula a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e nós vamos ver que o processo de industrialização, né, ele trouxe também no início, né, um trabalho infantil, né, e uma superexploração do trabalho das crianças, das mulheres e também dos homens, sem nenhuma regulamentação. Mas isso é tema para a nossa próxima aula. Vou ficar por aqui, aguardo vocês na nossa próxima aula. Forte abraço, fiquem bem.